ninguém vai querer Alexandre ao seu lado, exceto os bandidos e os vagabundos do sistema mais rasteiros. Esses, os sindicatos, as cooperativas, é assim que a gente quer que o Alexandre viva, rastejando pelo subterrâneo como o verme que ele é. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! O relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi publicado no site oficial do órgão. E mais uma vez, lá está De Moraes. O ministro do STF é acusado de cercear liberdades e promover perseguição política. Vamos aos detalhes com o correspondente internacional Ivan Kleber. Notícia de última hora para a audiência do Jornal da Oeste. O nosso querido Ivan Kleber vai trazer aqui pra gente. Boa tarde, Ivan. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Isso mesmo, literalmente notícia de última hora, aproximadamente 50 minutos, o Departamento de Estado americano publicou em seu site o relatório anual de direitos humanos. E eu vou trazer aqui alguns trechos, porque é um relatório muito contundente em relação ao Brasil. Lembrando que este é o relatório relacionado ao ano de 2024. E o relatório começa assim, Geisiane, já no primeiro parágrafo. A situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo do ano. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações em uma importante plataforma de mídia social, em resposta a um caso de assédio. Lembrando que esta é a questão relacionada à queda do X, né, ao bloqueio do X no Brasil no ano passado, antes das eleições municipais. E mais, olha só, Geisiane, o governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online, considerado que minaria a democracia, suprimindo desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como de jornalistas e políticos eleitos, muitas vezes em processos secretos, sem garantias do devido processo legal. Isso já no início do relatório, a apresentação, o sumário executivo do relatório, traz esse ponto, Geisiane. E o 8 de janeiro, a questão relacionada ao 8 de janeiro, também foi citada dizendo o seguinte: a Constituição brasileira proíbe prisões e detenções arbitrárias e prevê o direito das pessoas de contestar a legalidade de sua prisão. O governo brasileiro, de modo geral, observou esses requisitos. No entanto, figuras políticas e grupos de direitos humanos alegaram que o governo manteve centenas de indivíduos acusados de participação nos protestos que levaram à invasão de prédios governamentais em janeiro de 2003, em 8 de janeiro de 2003. Detidos por vários meses, sem apresentar acusações, alegaram também que esses manifestantes tiveram acesso negado à assistência jurídica. E até mesmo questões relacionadas ao antissemitismo no Brasil, infelizmente, foram aí mencionadas no relatório, porque o relatório apresenta uma apresentação da Federação Israelita Brasileira, onde aproximadamente 120 mil judeus brasileiros, dos quais aproximadamente 70 mil vivem no estado de São Paulo, sofreram aí questões relacionadas ao antissemitismo. O ministro Alexandre de Moraes é citado justamente pela ordem que ele deu aqui para derrubar perfis. O relatório diz: os autos do Supremo Tribunal Federal revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma X, antigo Twitter, suprimindo desproporcionalmente o discurso de defensores do ex-presidente Bolsonaro, em vez de tomar medidas mais rigorosas para penalizar quem incitasse ação ilegal. Então é um relatório que não faz uma defesa do ex-presidente Bolsonaro, e sim de seus apoiadores. O relatório aponta que houve censura no ano de 2024 aos apoiadores, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que frequentam a internet, as pessoas comuns que não puderam exprimir as suas opiniões nas redes sociais. Geisiane, para concluir e devolver para você, qual a importância deste relatório?
ele é muito importante porque é um relatório anual publicado pelo Departamento de Estado e, eventualmente, no futuro, uma próxima administração democrata não pode retirar esse relatório, ele fica nos arquivos. O nome do Alexandre de Moraes ficará para sempre nos arquivos do Departamento de Estado, até porque as pessoas podem entrar agora no site do Departamento de Estado e observar lá relatórios de 2023, 22, 21, anos anteriores, que eram feitos por outros governos. Então isso coloca o ministro Alexandre de Moraes na história ali, nos arquivos do Departamento de Estado. E mais, esse relatório pode ser a base para eventuais novas ações da administração Trump em relação ao Brasil, sanções e também aplicações da Lei Magnitsky a outros membros da Suprema Corte e autoridades. É um relatório muito importante e que infelizmente destaca aí a deterioração dos direitos humanos no Brasil, Geisiane. Ivan Kleber, tendo em vista que esse relatório menciona o processo eleitoral municipal, né, já que ali, um pouquinho antes das eleições municipais, ele derrubou o X, e ainda faltou mencionar a Starlink. A verdade é que o patrimônio da Starlink foi usurpado, porque ela não tinha absolutamente nada a ver com a história, a multa foi cobrada da Starlink. Mas tendo em vista essas informações, talvez seja uma sinalização de que o próximo processo eleitoral do país, do nosso país, do Brasil, esteja mais próximo de não ser reconhecido legitimamente pelos Estados Unidos? Ótima pergunta, Geisiane, e a resposta é sim. Se as coisas não mudarem no Brasil, a administração Trump caminha a passos largos aí, preparando um amplo material como este que foi apresentado hoje. Desculpa ressaltar de novo aqui, Geisiane, esse documento é muito importante. É americano falando para americano, não é mais uma denúncia, por exemplo, do deputado Eduardo Bolsonaro ou de algum jornalista exilado, como Paulo Figueiredo, entre outros, mas sim é um relatório de americanos para americanos. Agora isso aí vai para o Congresso americano, onde congressistas podem convocar o Departamento de Estado para justamente fazer uma apresentação disso no Congresso e explicar por quê e as provas do porquê justamente essa questão toda foi abordada. Então, voltando à sua pergunta, sim, a possibilidade, se as coisas continuarem como estão no Brasil, de que o governo americano não reconheça o resultado das eleições de 2026, vença as eleições, quem vencer, é muito grande, viu, Geisiane? E documentos como esse, lá na frente, serão utilizados para basear a decisão caso a administração Trump opte por esse caminho. É claro que eles não vão fazer para você, não vão deixar claro para você. E eu digo, calma que vocês vão sentar no colinho do papai ainda. Antes de aplicar sanções a novos indivíduos, nós vamos garantir que as sanções ao Alexandre, Viviane, Barço de Moraes Advogados, Instituto Lex, estejam assim nos cascos, totalmente aplicadas. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí, depois que a cabeça metafórica dos sancionados estiver colocada no espeto na porta do castelo, aí a gente parte para as próximas sanções. Depois que o choro e ranger de dentes estiver puro e simples, e eu vou explicar, vou falar mais sobre essas aplicações para vocês, mas nós teremos muito trabalho nessa direção na semana que vem. Mas eu acho que vale eu trazer algumas análises práticas, principalmente para a turma da ejaculação precoce. Porque eu comentei no programa de ontem que algum dos grandes nossos desafios, e postei isso no meu tweet também, é encontrar uma maneira de fazer com que essas sanções da OFAC sejam seguidas e e quem não cumpri-la seja punido da forma mais rápida possível. Geralmente, a dificuldade que a gente tem aqui é que esse processo demora vários anos, porque é um processo burocrático, documentado, você questiona, tem chances de descumprimento, os descumprimentos têm que ser provados, etc. Não é aqui no Brasil que você condena qualquer pessoa com base na palavra de um líder do regime. Mas eu também quero te trazer uma mensagem que talvez te dê um pouco de esperança em meio a todo esse caos que a gente tem vivido, né? Eu não quero te trazer esperança por te trazer esperança, mas eu quero te trazer fatos que eu considero encorajadores e que talvez coloquem a sua esperança no lugar certo. Porque, sim, como disse a reportagem do Paulo Capelli, como eu disse aqui no programa,
há casos em que as multas por descumprimento das sanções demoram 7, 8, 9 anos para serem aplicadas. Mas há também casos em que isso acontece em menos tempo. Entrando no site do OFAC, e eu gosto de mostrar as coisas para vocês, você vê um indivíduo, por exemplo, uma pessoa física, que foi multado em 4.600.000 dólares, um cara, por descumprir, em 2022, sanções impostas contra empresas russas. Nesse caso, demorou também 3 anos. Você vê o caso também da Key Holding LLC, uma empresa que entre janeiro de 22 e julho de 23 violou as sanções americanas contra Cuba e foi multada em alguma coisa como 3,4 milhões de reais, 608 mil dólares. Uma empresa pequena, uma empresa pequena que saiu da linha e foi multada. Se você quer uma multa maior, não tem problema. Vejam o caso da GVA Capital Limitada, que violou as sanções americanas aplicadas contra a Rússia em decorrência da guerra na Ucrânia. Em 2021, o OFAC descobriu que eles cumpriram as sanções e 4 anos depois eles receberam uma multa de mais de 1 bilhão de reais, 215 milhões de dólares de multa. No ano passado, um outro caso, a SCG Plastics foi multada em 20 milhões de dólares por violações às sanções contra o Irã em 2022. Esse caso durou pouco mais de 2 anos da violação até a multa milionária. Tem também o caso da Sky Geek Logistics, que descobriu as sanções em janeiro de 2024, em dezembro já foi multada. E qual é a grande questão aqui? Por que eu estou trazendo esses casos que são apenas as multas aplicadas, algumas das multas aplicadas pelo OFAC esse ano? Que obviamente eu tive que pesquisar bastante, ler todos aqui para entender como que a gente vai proceder responsabilizando as empresas brasileiras. A questão aqui é que nós temos que ter um pouquinho de paciência. Tem casos que caminham rápido, quer dizer, nenhum dos casos caminha tão rápido quanto a gente gostaria. Tem casos que caminham mais devagar. Isso mostra que caso haja o devido empenho do governo dos Estados Unidos e da gente junto ao empenho ao governo dos Estados Unidos em fazer que esse processo seja eficiente, as multas podem sair bem mais rápido ou bem mais devagar. O quanto que vai ser a prioridade dos Estados Unidos? Olha, vai depender de diversos fatores. Eu acho que se a oposição brasileira, por exemplo, estivesse fazendo uma pressão mais forte, nós aumentássemos a prioridade do Brasil. A questão da anistia, por exemplo, se a população do Brasil tivesse dando demonstrações mais claras de revolta, o assunto do Brasil vinha mais para os holofotes. Mas não adianta, né? Ficam os guerreiros de sofá. Eu estava vendo o Flávio Mord Freudenstein, o carrapato do saco do Olavo. Não adianta, não, Magnitsky não, as pessoas estão aqui trabalhando duramente para que a Magnitsky seja aplicada plenamente, até antes da expansão para outros nomes. Né, esses céticos, os guerreiros de sofá, a gente que não faz absolutamente nada de útil, vive nessas análises críticas, etc. Essas pessoas eu deixo a vocês a irrelevância. Né? Eu acho que aqueles que querem se juntar ao Brasil, esses que ajudar o Brasil, que eu quero que eles se juntem a nós e continuem cobrando, porque vejam, mesmo quando nós temos aí 3 meses de sanções, talvez, mesmo nos casos mais rápidos, a gente está vendo 1 ano para uma multa ser aplicada. Mas não significa que neste meio tempo seja necessário aplicar a multa. Porque uma das grandes mentiras que contaram para você é que o Alexandre de Moraes não sentiu que nada na vida dele mudou. E eu escuto pessoas da oposição acreditando nessa bobagem, repetindo essa bobagem. Ora, o Alexandre já perdeu os cartões de crédito internacionais dele. Está andando aí com cartão Elo. O escritório Viviane Barços de Moraes perdeu milhões e milhões de reais de clientes. Você já teve conta bancária bloqueada, você já teve cartão cancelado. Chegamos ao grau de cumprimento. E os bancos brasileiros foram notificados formalmente há 2 meses atrás
pelo Departamento de Tesouro e estão respondendo esclarecimento. Nas próximas semanas e meses, nós veremos outras empresas que vão receber essas demandas. Algumas delas vão, antes de serem multadas, optar por cumprirem as sanções. Eu diria 90% delas farão isso. E nós não precisaremos chegar ao momento das sanções. E aqui nós teremos uma estada muito gostosa aqui no Paulo Figueiredo Show, porque quando essas cartas do Departamento de Estado, do Tesouro, as cartas dos escritórios de advocacia privados que serão acionados para fazer esse trabalho, quando eles forem chegando e eu tiver a possibilidade de tornar público para vocês, eu vou tornar, tanto a vocês quanto aos nossos colegas da imprensa, para depois a gente repercutir aqui no programa. E nós teremos meses e meses de diversão vendo conta no Microsoft Teams sendo encerrada, conta no... Né, e vamos nos divertindo um pouco. Porque, como eu disse, né, não é sádico, não é cristão ser sádico e ficar assistindo a vingança, mas é cristão sim, é normal que a gente tenha um pouco de satisfação ao ver o mal sofrendo punição e a justiça sendo aplicada. E é isso que eu vou dedicar os nossos próximos meses. Obviamente, se nós tivéssemos empresários brasileiros como o Lula, tem o Joesley Batista, que botou 5 milhões na posse do Trump, mais 20 milhões de dólares no filme da Melania. Se a gente tivesse empresários brasileiros que estivessem dispostos, como os bons, como estão os maus do lado de lá, se a gente conseguisse contratar múltiplos escritórios de advocacia para litigar a respeito desse tema, se nós tivéssemos capacidade de contratar empresas de discovery e de investigação privada, se nós tivéssemos mais recursos, claro que nós poderíamos fazer mais. Mas a gente faz o que a gente quer, né? O que a gente pode, né? O lema, de novo, dos Marines make do. A gente faz com o que tem. A gente faz funcionar. E eu acho que isso é que é tão impressionante. É o fato de nós estarmos hoje sem recursos, com a ação apenas de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, com os nossos parcos e míseros recursos, está colocando o Banco Central com as maiores empresas do Brasil, a Coca-Cola, símbolo internacional, em pânico, com medo de ajudar o Alexandre de Moraes. E no final das contas, quando a gente acabar, o Alexandre de Moraes será o indivíduo mais radioativo do hemisfério sul. Ninguém vai patrocinar nenhum evento com Alexandre de Moraes, nenhum banco vai querer o Alexandre de Moraes como correntista, nenhum cartão de crédito, ninguém vai querer Alexandre ao seu lado, exceto os bandidos e os vagabundos do sistema mais rasteiros. Esses, os sindicatos, as cooperativas, é assim que a gente quer que o Alexandre viva, rastejando pelo subterrâneo como o verme que ele é. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades,
não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.